Primeira Igreja Batista em São Luís, Primeira Igreja Batista em Joselândia, Congregação do Recanto Verde, Congregação em Catu e Congregação em Barreguinha. Ainda o clubinho lá no Goiabal. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos diante dos irmãos. E hoje nós queremos fazer uma rápida reflexão sobre um texto da Bíblia. Se encontra em 2 Pedro 3, nós vamos refletir hoje do primeiro versículo até o quarto, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em elas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Eu queria primeiro pensar o seguinte. A segunda carta, sim, despertar lembranças, sinceramente, as lembranças esclarecidas, da mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas. O que foi que os profetas disseram sobre Jesus ou sobre o Evangelho? Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Creia em Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim os profetas foram falando coisas que nos garantia que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que está conosco. Os profetas falaram para o povo de Deus que quando eles iam no deserto, em direção à terra prometida, mas rodando e rodopiando, sem encontrar o caminho que deveriam seguir, faltou alimentação. Eles estavam já cansados, faltou alimentação e Deus providenciou maná do céu. Mas isso acontece que Deus é um Deus que é companheiro, que nos acompanha tão de perto que, com o tempo, o pessoal começou a enjoar, a não suportar mais comer o maná, mesmo o maná que vinha do céu. Eles começaram a reclamar. E Deus, então, mandou uma grande nuvem de cordonizes, carne de primeira, e eles então passaram a ter uma proteína extremamente forte para continuar a jornada em caminho da terra prometida. Mas, meus irmãos, eu queria lhe dizer que, além dos profetas, os apóstolos de Jesus Cristo também falaram. Os apóstolos tinham ensinado algumas coisas que eles precisavam, iriam aprender. Ele disse, olha, o Espírito Santo de Deus está com vocês. É Deus quem nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor não está tão preocupado com a nossa vida física, mas Ele está preocupado com a nossa vida futura, com a nossa sustentação, com a nossa vida, com os nossos familiares. E isso inclui também, agora, a questão da vida física, da vida aqui. O que é que nós podemos e devemos fazer, o que é que nós estamos fazendo. Mas depois disso, meus queridos irmãos, ele disse, olha, antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós estamos numa quarentena. Nós estamos recolhidos. E as pessoas estão perguntando por que os crentes não estão se reunindo. Ou então eles não creem em Deus, eles não acreditam na palavra.
Os cristãos, ou nós os cristãos, somos pessoas que estamos incluídas neste mundo, sujeitos às mesmas dificuldades que este mundo tem, assim como Jesus passou pelas mesmas dificuldades. Jesus não deixou de ser Jesus, o poderoso, porque teve que muitas vezes fugir primeiro para o Egito, depois estava em determinado lugar, a multidão se agitava, ele então saiu com seus discípulos. Sabe, meus irmãos, antes de tudo, nós precisamos saber que nós vivemos num mundo que vai nos perseguir. Mas as perseguições hoje são de todos os tipos, mas a mais visível, a que mais tem quebrado o ânimo do povo de Deus, tem sido a zombaria. Tem sido o escárnio. Tem sido a ferocidade de pessoas que andam segundo as paixões da carne. Pessoas que estão sem conseguir vencer as dificuldades. Onde está a promessa da vinda, da volta de Jesus? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas zombarias, essas críticas, essas brincadeiras de mau gosto, esse tratamento de escárnio para com o povo de Deus, isso aconteceu e vai continuar acontecendo. Acontece que o propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo. Que a terra saiu do nada, quando Deus criou o mundo, tudo era água. E Deus disse, haja separação entre terra e entre as águas, e então a terra surgiu, que estava submersa na água. Mas a terra veio da água, mas depois Deus precisou, para resolver o problema, destruir os habitantes da terra com água. Cobriu a terra de novo com água. E a população, o mundo morreu. Onde, portanto, está a promessa da sua vida? Ah, meus queridos irmãos, o Senhor virá. O Senhor virá e virá mesmo. Sabe, queridos, o céu existe desde muito tempo. A terra existe desde muito tempo. Mas Deus precisou, durante um tempo, afogar a terra para que a humanidade perversa pudesse ter morrido. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Sabe, queridos, há muita gente profetizando que isso é os fins dos tempos, que o Senhor está voltando. Que o Senhor está voltando, tá. Agora, lembre-se que um dia para Deus são como 1000 anos para nós. Isso é uma palavra que tem de haver uma questão infinita, nem se sabe. Ninguém vai poder dizer que Jesus está voltando agora. Que Jesus está vindo, que vai estar implantando o seu reino, seja de qual corrente ele seja, das correntes escatológicas. Mas, meus irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns julguem demorada, o Senhor não retarda. Pelo contrário, Ele é paciente para conosco. Ele é paciente para comigo, Ele é paciente para com você. Ele tem paciência para que você possa chegar a um momento diante dele arrependido dos seus pecados, arrependido dos seus erros. Sabe, meus queridos, o dia do Senhor não virá com certos anúncios ou previsões de A, B ou C ou D. A Bíblia é clara quando diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão. Naquele dia, com grande estrondo, e os elementos estarão sendo desfeitos pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Chegará um dia que tudo vai desaparecer. Mas nós devemos estar preparados para que o mundo desapareça hoje, para que o Senhor nos leve hoje. Com vírus ou sem vírus, com gripe ou sem gripe, com calamidades ou sem calamidades. Nós devemos estar preparados como que o Senhor estivesse vindo hoje. Mas sabe, queridos, mas nós devemos nos aprontar ou programar a nossa vida como que se ele viesse daqui a 1000 anos.
Sabe, queridos, que Deus nos abençoe. E que Deus nos fortaleça para que nos preparemos, para estarmos sempre preparados, prontos para o grande dia, o encontro glorioso com o nosso Deus. Que Ele nos abençoe.